Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no Free Podcast. Hoje eu estou entrevistando um rapaz que veio diretamente de São Paulo nos conceder essa entrevista, tá? Ele já participou de campeonatos, veio dos palcos e hoje ele está na comunicação, certo? O foco dele são campeonatos de fisiculturismo e já entrevistou tanto fora do país quanto dentro do nosso país. O entrevistado de hoje é Vitor Cordeiro. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, meu amigo? Como é que você está aí? Tudo jóia, e você? Tranquilo? Eu Beleza? vou bem, graças a Deus. E a rapaziadinha, como é que vocês estão? Né? Fala pra gente, Vitor, quem que era o Vitor antes de pensar em ser um atleta? Cara, eu era advogado, sou ainda, né? Se eu não cometer nenhum crime, seria advogado por um bom tempo. Então, antes de ser atleta, eu fui um operador do direito por alguns anos. Trabalhei na NRA. Alô, doutor Antenor, como vai? Era o meu chefe, me ensinou muito sobre posicionamento e como me portar, assim, nos espaços. Lá eu aprendi muito, só que em dado momento eu percebi que eu gostava de advogar, gosto dessa parada da arte do convencimento, mas não era exatamente o que eu sonhava, sabe? Uhum. Eu acho que faltava alguma coisa e eu sentia que para que eu chegasse num patamar de mudança de vida, ia demorar muitos anos. E aí eu tava pensando como que eu vou fazer isso mudar. Aí um belo dia, um colega meu me fez um convite. Ele falou, cara, eu comprei algumas roupas femininas aqui e eu sei que você já grava uns vídeos, então vamos tentar vender isso aí? E foi assim que surgiu a The Strong, pelo menos a ideia. Uhum. E qual foi quando foi o seu primeiro contato com a academia? Que de fato acredito que você já praticava esse esporte há um tempo, mas não pensando em campeonato nem nada. E quando que você virou a chave? Opa, isso aqui é meu caminho, eu gosto. Conta um pouco pra gente. Cara, eu comecei a treinar na adolescência, como qualquer um que nessa fase você quer buscar pertencer a alguma coisa, né? E eu era um cara muito cabeçudo e muito magrinho, então muito inseguro quanto a como eu chegaria para conversar com a galera, como eu me posicionaria. E a academia, ela traz essa confiança. Você passa a se olhar mais, passa a gostar do que vê, e aí você, na minha humilde opinião, leva isso para outras áreas da sua vida. E foi lá em 2012, 2013 que eu tive o meu primeiro contato na Academia Orion, que é aquelas que você pega nos pés e a mão fica laranja. Sim, sim. Bem nesse estilo. Agora, competição, a minha estreia foi em 2023, no Muscle Combat Taubaté. Foi uma parada muito bacana, porque a energia dos palcos é uma parada surreal. Eu já, graças a Deus, fiz várias coisas que eu sonhava, como, sei lá, me formar, virar advogado e tal, mas a energia de você subir no palco é bizarro. Quando você tá ali no backstage, sente o cheiro de Protan, o negócio pega. É diferente. Mas essa confiança que você chegou a comentar aqui, ela veio só depois que você resolveu ser atleta, ou esse período que você veio se dedicando à musculação e tudo, isso daí você já foi pegando mais confiança em você e tudo? Como é que funcionou isso? Eu acho que foi uma construção, né? Como eu comentei, quando eu comecei a treinar, eu tinha 15, 16 anos, então é difícil alguém ser de fato confiante, mas o tempo foi passando e com o autoconhecimento você passa a querer... Aliás, você passa a não querer mais pertencer, né? Que é só fazer a sua parada. Então, a musculação, ela é um caminho, né? Mas isso também tem a ver com quem você troca ideia, as pessoas que estão ao seu redor, as energias, né? Então, eu acho que depois que eu acabei o colégio, entrei na faculdade de Direito, conheci pessoas de diferentes regiões, de diferentes classes sociais, você vai conhecendo um mundo diferente. E quanto mais você conhece as coisas, eu acho que mais você se conhece também. Então, passa, né, essa parada de querer pertencer, de precisar que os outros te aceitem. E graças a Deus na faculdade eu também encontrei um grupo muito bacana, que a gente se vê até hoje, a cada 6 meses, e nunca teve uma competição, sabe? Era uma sensação de, pô, isso é muito gostoso. Então, a confiança vem daí, dessa troca, de você saber quem você é e que as pessoas que você está não estão competindo com você o tempo inteiro, que você pode ser quem você é sem ter que
fingir nada, sabe? Sim, sim. E aí passa a gostar de si mesmo. Aí quando você gosta de você, para conquistar a galera fica mais É fácil. verdade. E algum atleta específico te inspirou a você subir nos palcos? Cara, quando eu vou te falar quem me inspirou a competir foi o Felipe Franco. Hoje tenho o prestígio de conhecê-lo um pouco melhor. E, cara, quando eu comecei a treinar, era época de For Fitness Club, sabe? Que era o Felipe Franco e o Renan. E aí a gente assistia os vídeos dele e ia tentar reproduzir na academia. Agora, Olha. no palco, quem me fez chegar aos palcos é uma boa pergunta. Eu acredito que o primeiro atleta profissional que eu troquei ideia foi o Júlio Gurila, então, de certa forma, ele teve uma importância nessa trajetória. Também tem, né, o meu treinador, que não é atleta profissional, mas é o meu coach, e eu o acompanhava, via as competições, então foi criando esse desejo. E a energia de um campeonato de fisiculturismo é uma parada sinistra. Tipo assim, quem gosta, gosta muito, entende? Entendi. É uma parada diferente, vibra um. É uma coisa difícil de explicar. Você tem que entrar ali e sentir o cheirinho de prótese no ar. Aí o bicho pega. E assim, rapaz, eu queria fazer uma pergunta, eu não estou sabendo como nem começar essa pergunta. Mas, basicamente, qual foi a sensação que você teve a primeira vez que você subiu num palco e se deparou, porra, com aqueles monstros, né? Sim. Monstros no bom sentido, né, gente? E aí, qual foi a sensação? O que passou pela sua cabeça ali? Porque ali você estava no meio que você estava sendo avaliado o tempo todo, né, cara? Então, voltando, conectando as suas duas perguntas, parando para pensar, antes de eu competir, eu já entrevistava. Então, Olha. às vezes os atletas me perguntavam: pô, por que você entrevista só quem ganha se você nem nunca competiu? Aí eu fiquei pensando, pô, isso faz sentido. Isso tem todo sentido. Então, daí eu comecei a ter essa vontade de ter essa autoridade. Então, quando eu fui competir, cara, é muito da hora. Você chega ali no seu limite, porque você tem que vencer a fome, né? E os instintos. Porque quando você vence a si mesmo, quando você cumpre o que você combinou com você, você pode fazer qualquer coisa. E a sensação de estar ali próximo ao palco, eu acredito que seja essa, de dever cumprido, de, pô, eu entreguei o máximo que eu pude e agora é o momento de brilhar. Inclusive, quando eu estreiei, a gente fez, o Celso, que é um dos árbitros, foi pedir para alguém testar o palco, né? E aí eu fui lá, testei o palco, então eu tive a oportunidade de subir no palco uma vez para ver como era antes de estar valendo de fato. E, pô, é muito gostoso. É uma coisa que você idealizou por meses, sabe? Você abriu mão de muitas coisas para chegar naquela condição. Então, ver que você realizou é incrível. É uma parada que você precisa fazer uma preparação para poder sentir, sabe? Até o talo. E depois disso tem aquela questão de você sair, comemorar com as pessoas. É muito gostoso. Bacana. E depois você participou de campeonatos por quanto tempo? Eu, na realidade, só fiz duas competições. Uma que foi o Muscle Contest Taubaté e a segunda que foi o Horsepower Show, que foi agora em maio, no Campeonato do Guabá. Aí, nesse percurso, eu me foquei mais em virar um bom comunicador, porque é o que eu acredito que eu seja o melhor. Então, como atleta, eu vejo que tem muitos à minha frente. Agora, como comunicador, eu acho que dá para ser profissional de uma nova forma. Que eu acho que essa que é a parada de... Quando eu comecei a entrevistar, por exemplo, desculpa mudar um pouco a pergunta, Pode mas ficar quando à eu vontade. comecei a entrevistar, era mais aquela história que eu te falei de strong e tal, querer, de certa forma, visibilidade e afins. Em um dado momento, eu percebi que eu estava conseguindo trazer uma visibilidade e uma parada para os atletas. Então chegou uma época que os caras me mandavam mensagem: mano, você fez uma entrevista, eu fiz uma entrevista com você e a marca tal me chamou e que não sei o que. Eu pensei, mano, olha que coisa incrível. Eu comecei uma parada só para nutrir o meu ego e agora eu tô conseguindo nutrir a alma, que é ajudar alguém. Você começou a virar um meio, né? Pô, Ali. você entendeu? Você começa a virar uma escada. E aí você tem, sabe, um estralo. E é muito louco ver como as coisas acontecem naturalmente. São vários acasos, sabe? São várias coisas que vão se conectando que, na minha humilde opinião, eu chamo de Deus, né? Você eventualmente escuta uma parada
Não sei se não é bem uma frase, não é? É mais, meio que um sentimento. Tenho que ir ali, tenho que fazer tal coisa, e quando você vai lá, alguma coisa acontece. Eu acho que essa é a parada. E qual a sensação de ter entrevistado o Ramon Dino? Cara, o Ramon, antes de postar essa em Vegas, eu já tinha entrevistado ele duas Olha, vezes. Uma vez no Mister Olímpia, Brasil, do ano passado, e a outra vez no Fitpira. Mas eu cobro muito a minha parada. Eu acho que para eu postar o vídeo ele tem que ficar muito bom. E essas duas primeiras vezes não fluiu tanto, mas aí nessa construção, quando eu encontrei o Ramon em Vegas, a gente já tinha se visto várias vezes, né? Então você aproxima e, cara, o Ramon hoje, ele é o maior do nosso esporte. Então você imagina, você encontrar o cara há poucos dias dele ser o Mister Olímpia e tava no ar que isso ia acontecer. É difícil explicar, mas uhum, eu tive a oportunidade de estar na academia que todos os Olímpias estavam treinando. Então, mano, muito, muito incrível a aura que os campeões têm. Então, o Keone, quando entrava lá, tinha uma energia diferente. Pô, eu encontrei o Jay Cutler lá, cara, uma energia diferente. Quando eu vi o Ramon, isso foi em outra academia. Essa foi na New Tech, e o Ramon eu encontrei por acaso lá na Dragon's Lair. Tava ele e o Pacho. E ele já tava também nessa atmosfera de campeão, sabe? Ele vibrava. Então, tava nítido que ele ia ganhar. Pelo menos na minha opinião, tava nítido. Então, foi muito incrível respondendo a sua pergunta. Como foi entrevistar o Ramon? Foi muito foda. foi foda. Muito foda porque, cara, foi a primeira vez que eu saí do Brasil pra fazer uma parada que é o meu sonho. E eu vi a história acontecendo ao vivo. Eu tava lá no teatro quando o Ramon foi campeão, você entende? É muito doido. Pra quem gosta do esporte, eu sempre falei pros caras antes que o Ramon hoje, ele tem tudo pra ser como se fosse o Ayrton Senna, como foi o Guga, sabe? Que é o cara que é uma espécie de herói nacional. Por quê? Porque o brasileiro ele tá carente de grandes campeões, certo? Sim, E quando, lógico, a gente tem no UFC tem alguns grandes campeões, mas eu digo com essa representatividade midiática, mostrando para a juventude um caminho interessante, eu acho que é incrível, sabe? O fisiculturismo, a alta performance, ela cobra um preço muito alto, mas o estilo de vida saudável faz muito bem. Eu acho que a personificação desse estilo de vida é o Ramon. E ele sendo o melhor, pô, a gente consegue trazer muitas pessoas para esse caminho, de ter uma rotina, ser regrado, querer uma parada, pagar o preço que você precisa. Acho que é incrível. e ele ser o campeão agora, igual ele foi, que já vem tentando há 3, 4 anos, não Sim. é? E ele passou de fato a ser uma referência mundial com um corpo absurdo que o cara tem, né? Então, e eu não sei, eu não estava lá nos outros anos, mas eu tive a impressão vendo de fora que ele não se via tão grande quanto o Seban, que é uma das lendas também do nosso esporte. Sim, Então, a partir do momento que ele conseguiu enxergar o quão grande ele era, ele fez a parada acontecer, sabe? Então eu acho que isso é assim para todo mundo. A gente precisa primeiro a gente acreditar no que a gente faz, para depois você poder transformar isso em realidade. sim. E você, como entrevistador, e o pessoal já viu nas suas redes que você entrevistou Ramon Dino, que você de fato vive nesse meio, né? Uhum. Muitos jovens te perguntam alguma coisa, como que é, tem interesse em entrar para esse mundo de vocês? Como é que funciona Cara, isso? graças a Deus eu vejo que tento ser um bom exemplo, né? Pra galera. Tem algumas pessoas que, quando a gente. São escalas, né? Quando eu comecei a fazer isso lá na academia do meu bairro, eu via que eu, de certa forma, era uma boa referência pra molecada lá. Então a coisa vai evoluindo um pouco mais, você começa a rodar por outros estados, então sempre aparece alguém que, pô, como é que é e tal. E eu tento ser sempre uma boa referência, sabe? Uhum. Porque, cara, a nossa vida é muito boa e a energia sempre devolve. Então, você tem que tentar passar uma energia boa pra galera, sabe? Você tem que Uhum. tentar passar uma palavra boa, independente, às vezes você não tá num bom dia, mas o cara não tem culpa, né? O cara te via na internet, mano, e você tá ali, velho. Aí você tem que fazer o quê? Tratar o cara da melhor forma possível. Porque é isso que a gente quer. Quando eu fui dessa vez, então, pra Vegas, um dos dias lá, eu entrei na academia, dei uns passos, ouvi um barulho e pra trás era o Jay Cutler, tá ligado? Caraca, cara. Porra,
Que doideira, mano. Minha perna deu até uma tremida, entendeu? Eu falei, mano, e agora? E aí o Lucas Coelho tava lá, falou, mano, chega aí. Eu ia produzir uma parada com ele, e aí ele falou, mano, chega aqui, eu vou pedir uma foto, você já desenrola. E aí, o jeito que ele me tratou, sabe? De igual para igual. O cara, ganhou 4 vezes o Mister Olímpia, mas ele competiu com o Ronnie Coleman por muitos anos. Então, o cara é Caraca. muito, muito pica. Então, na era do Ronnie Coleman, ele conseguiu ganhar 4. Entende? É surreal o tão grande que esse cara é. E falou normal. Então, é isso, sabe? Voltando à sua pergunta, todo mundo é qualquer um, sabe? Você não pode, só porque você tem visualização na rede social, você achar que você é mais do que alguém. Uhum. Porque, de certa forma, tem mais gente que tem mais visualização que você. Aí você acredita que ela tem que te tratar. Você tem que tratar ela de outra forma? Pô, tem vários caras que, graças a Deus, hoje eu tenho um contato, troco ideia, mando mensagem, e os caras, mano, gente da gente, sabe? Então, eu acho que você tem que ser humilde e gente boa com as pessoas para que vire uma corrente, né? Uma corrente do ser gente boa. Sim. E como é que como é que é essa aproximação, não só com, você falou o nome dele aí agora, eu tenho dificuldade com esses nomes aí, mas com esses ícones aí do fisiculturismo, né? Porque toda vez igual você tá na academia, apareceu um cara desse, pô, você que é entrevistador fica doido para aproximar e conversar. Uhum. E você sempre, de fato, você por todos, sempre teve uma boa. No caso, é uma boa conversa, eles te aceitaram da melhor forma possível. Todos são assim? Ou Cara, o varia que que muito de pessoa acontece? para pessoa ali? Você não pode, por mais que você seja fã do cara, você não pode demonstrar, né? Então, vamos. Eu acho que você pode falar que é fã dele e tal, se você de fato for, mas você não pode. O cara fala qualquer coisa, você, nossa, uau, tem que ser uma troca, né? Aí é relevante. Então, vou te dar um exemplo aqui. A primeira vez que eu conversei com o Toguro, por exemplo, que é um dos maiores Uhum. do nosso nicho, se eu não me engano, foi na BTFF, há bastante tempo atrás. E, cara, eu peguei a fila pra falar com ele lá, e aí a gente subiu em cima da parada, né? Aí era eu e um outro brother, o Renan. E aí ele pegou o celular, já foi ali pro negócio, e o cara falou, não, não pode, já estamos gravando, mano, como não pode? Aí já foi e tal. E aí, qual que é o negócio? Você precisa agregar alguma coisa, entende? Tem que ser uma troca. Então, eu acredito que o segredo para você trocar ideia com o cara, eu tenho uma estratégia que eu usei muito, entende? Então, só para contextualizar, para eu ir no meu primeiro evento, que foi o Mister Olímpia Brasil em 2023, um dia eu tava na academia e aí tinha um cara que eu trocava ideia, o nome dele é Lucian. Ele é da Black School e hoje, graças a Deus, ele é meu produtor. Mas nessa época, ele era só um cara que eu falava, oi, tudo bem? Se ligou? E aí, ele chegou e falou, cara, você quer ir pro Mister Olímpia? Falei, eu gostaria, né, mano? Mas 300 conto pra pisar fica osso. E ainda tenho que levar mais um cara? Aí, impossível. E aí ele falou, mano, escolhe um dia que eu te boto pra dentro. Falei, não, demorou. Caraca. E aí eu cheguei lá no dia, liguei pra ele, ele apareceu, botou o crachazinho, a gente entrou. No que a gente entrou, ele tirou o crachá e falou assim, boa feira. Tipo assim, se vira, bichão. Beleza? E aí, veja como Quer os dizer, já tá lá acasos. dentro, né? Mas olha como os acasos acontecem. Nesse dia eu tava na pós. E aí, aliás, esse dia eu tinha pós. Faltei na pós porque eu esqueci meu carregador lá no meu treinador. Tava com pouca grana. Aí eu fui e voltei pra pegar meu carregador em vez de comprar outro. Aí por isso, eu não fui na pós. Aí eu treinei numa academia num horário que eu não treinava. E aí por acaso encontrei esse cara. Você tá entendendo? As coisas vai fazendo aqui. Aí fui na piscina do prédio, tento tocar banjo. E aí um cara lá tocava cavaco. Ele falou, contei pra Caraca. ele o que aconteceu, ele me arrumou uma lapela. Então eu tinha entrada e tinha um microfone que funcionava, entende? Doideira, hein? Pois é. E aí eu fui, não sabia nem como é que funcionava a lapela. A gente tava testando lá. Entramos no evento, aí tinha um stand que tinham umas mulheres lá. Eu falei pro meu brother, vamos tentar fazer com elas. Porque se a gente não ficar com vergonha de falar com a mulherada, a gente não vai ficar com vergonha de falar com os caras. Aí beleza, fizemos, ficou bacana. Depois disso, a gente foi andando pela feira. E aí eu vi um cara muito grande passando de preto. Falei, mano, eu não sei quem esse cara é.
mas ele deve ser famoso, ele é muito forte. Eu falei, irmão, Legal. será que a gente pode trocar uma ideia? Ele falou, claro, mano. E aí ele me falou que ele já era atleta, já treinava há 11 anos, era atleta, e que daqui 15 dias ele ia pro Mister Olímpia. E aí, quem que é esse cara? É o Fábio Júnior, tá ligado? Então, olha que doideira. Eu, por acaso, tive vários acasos ali. E aí entrevistei esse cara. Caraca. Quando acabou, eu pensei, caraca, mano, isso foi muito da hora. Tipo assim, tive uma epifania, né? Eu acho que dá pra fazer alguma coisa disso aí. E aí, rodando pela feira, eu conheci o Renato Pobre Louco, conheci o Guabá, conheci várias pessoas. E eu sempre fui da teoria aqui, ô, segue aí no Instagram, dá uma olhada no que a gente faz e tal. E, mano, as coisas vão se conectando. Então, nesse dia, o Pobre Louco me seguiu no Instagram. Nesse dia, cara, muita coisa aconteceu. E daí, passou um tempo, eu encontrei de novo o Fabinho, o Fábio Júnior. E quando eu encontrei ele de novo, ele falou pra mim: E aí, Vitão, tudo bem? E eu pensei, tá porra, ele sabe quem eu sou, mano. Você entendeu? Isso é mó doideira, mano. E aí eu sempre disse pra ele: Você foi o primeiro cara que eu entrevistei, sabia disso? Isso é muito louco, porque você cria uma gratidão por um cara que ele nem sabia, entendeu? Mas só dele ter sido gente boa comigo aquele dia, ele mudou, mano, tudo que eu fiz, porque naquele dia eu comecei a pensar que eu tinha que fazer outra coisa da vida em vez de advogar. Se Esse ligou? dia que veio aquele Foi. start, né? Depois que eu entrevistei ele, ele foi o primeiro cara que eu entrevistei e quando acabou eu pensei, mano, isso foi muito da hora. Eu acho que eu faria isso muito, tá ligado? E aí conversei com várias pessoas, como eu te falei, esse tio Pablo Louco me seguiu, depois passou um tempão, eu encontrei ele lá na Ironberg. Falei, mano, vamos gravar um bagulho? Ele falou, sim. E aí as coisas vão se conectando, mas são vários acasos. E aí isso que é muito louco, porque quando eu encontrei o Fabinho de novo, foi no Muscle Contest lá de Curitiba, o nacional. E aí eu já tinha um stand dentro da Muscle Contest, entendeu? Como? Metendo as caras, mano. Acreditando na parada e falando com convicção. Então, tipo assim, ah, mas você não fica com medo? De vez em quando eu fico, mano, mas eu não demonstro, entendeu? Finge que tá tudo bem e vou acreditando. Quando você Pode vê. dar uma agarrada e tudo, mas Mano, o negócio, eu não sei se é agarrado, é porque são várias coisas e a energia fala muito alto. Eu gosto muito do que eu faço, tá ligado? Então é difícil a parada não fluir. Só eventualmente no primeiro. Por exemplo, quando a gente chegou em Las Vegas, a gente chegou, guardou as bolsas, nos primeiros 4 dias a gente ficou naqueles hotelzinhos tipo que mata as pessoas nos filmes, sabe? Que é bem pequenininho. Aí deixei as coisas lá, mandei um alô pro Lucas Coelho e pra Larissa, ela falou, ó, vem na New Tech que é aqui que o bicho tá pegando. Aí eu cheguei lá, o cara, tinha um cara lá, ele falou, ó, aqui só atleta olímpia. Falei, eita porra. E aí, falei, mano, eu gravo umas paradas, né? Eu sou da Ironberg, faço pra Protan e tal, e vou gravar com o Lucas Coelho. Ela falou, ah, Lucas Coelho, então pode esperar. Aí eu aguardei, chegou o Lucas, a gente trocou uma ideia. Aí do nada o Lucas me apresenta. Chega o Martin Flickswater e mais um brother. Puta, não vou me recordar agora o nome dele. Não vou me recordar o nome dele. Mas eu preparei um roteiro, estudei inglês pra caramba. Então, teoricamente, eu tava preparado. Só que quando tava lendo a primeira, mano, o bagulho é doido. Então, no começo, na primeira, eu dei uma gaguejada, que eu tava nervosão. sim, sim. Entendeu? Porque imagina, eu só vi o cara no Instagram, mano. Entende? Você vê o cara só no Instagram, aí você olha, ele tá na sua frente. E aí tem que fazer em inglês, mano. Entendeu? Só que depois que a parada começa, volta a ser uma parada que eu gosto muito, entende? E aí você dá uma respirada, pensa, mano, eu me preparei pra isso aqui. Tô vivendo meu sonho, vou fazer. E aí começa, mano. Então, desse primeiro dia que a gente teve que mostrar pros caras como a gente ia fazer, a gente recebeu o acesso total ali. Então, pô, em Vegas, eu entrei em todos os lugares no arroba, mano. Isso é muita doideira, porque eu não tinha nem credencial, mano. Entendeu? A gente meteu meio que do impostor, velho. Foi uma parada Bacana, muito da hora, velho. Mas eu vejo que você tem duas coisas que é visível, né? A paixão que você tem, tanto para entrevistar, e você também tem, além de gostar, tem o domínio da parte do fisiculturismo. O pessoal ali, você gosta disso também. Então é tudo um facilitador, né? Gosta de Domínio eu acho muito entrevistar. forte, mas... Então, mas tem um domínio já bom. Tem uma bagagem tanta aí, né? É, que a gente vai conhecendo os caras, né? O nosso nicho, de certa forma, ele é muito estreito. São sempre as mesmas pessoas, sabe? Então, acaba que
é o mesmo cara, mano. Você viu o cara ali esses dias, você viu ele de novo, aí viu ele de novo, e aí agora ele já é seu brother, pô. Você vê ele sempre, e aí, como é que tá? E aí aquela distância que existia entre você e o cara famoso não existe mais, porque ele não é mais o cara famoso. É tipo, agora, parceiro. ele é o meu brother. Você manda mensagem pra ele e fala, e aí, não sei o quê, vamos comer um negócio ali? Vamos, entendeu? E eu acho que isso é muito louco, porque os maiores que eu já troquei ideia me trataram dessa forma, velho. Eu entrevistei o Mike Summerfield lá na Newtek. E, mano, o cara é muito da hora, velho. Muito da hora. Os brasileiros enchendo o saco dele, que ele tava. Que o negócio da altura, não sei o quê. Não sei se você viu isso. A mídia brasileira, quando você é atleta profissional, você só precisa medir a altura 2 vezes. Depois isso fica registrado e aí na Classic Physique, a altura, ela baseia quanto você pode bater de peso. Então X altura, X peso. Quanto mais alto, mais peso, certo? E aí os caras falaram que ele tava com um topete muito grande e que por isso tava podendo ficar com mais peso. E, mano, a mídia brasileira é muito forte. Os caras fazem muito barulho, você não tem noção. Então lá começou um burburinho. E aí eu tava lá trocando ideia com a Larissa Coelho, ele simplesmente chegou, deu um beijo no rosto dela e falou, encostou em mim e falou, hey, how are you? E saiu fora. Eu pensei, encostou em mim. Se ele encostou em mim, eu posso falar com ele. Entendeu? Que essa é a parada. Se a pessoa te fez um contato físico, mano, é a sua chance. Então, as coisas vão acontecendo. E aí eu troquei uma ideia com ele e falei, mano, eu gostaria de te entrevistar, mas eu não gosto de polêmica. Se você olhar o meu conteúdo, não tem polêmica. Eu não. A minha ideia não é hypar em cima do cara, entende? Eu quero mostrar para as pessoas quem é a pessoa por trás do atleta. Porque é difícil ser atleta, eu sei que é difícil. Mas todo mundo tem dificuldades. E como você vence essas dificuldades é que é o negócio, que você pode gerar conexão, tá ligado? Então ele fez o treino dele, depois eu tava trocando uma ideia com o Horst lá, e aí ele chegou na esteira, olhou pra mim e falou, hey, let's do an interview now. Aí fiquei pensando, que doideira, mano. Só que esse que é o negócio, eu penso isso direto, só que eu não falo nada, entendeu? Só vou lá e faço. E aí eu falei, o Horst, você se incomoda? Não, mano, vai lá, tal. E aí a gente trocou uma ideia, mano. O cara fazendo cardio e foi uma troca, entende? Essa é a parada. Porque quando você manda uma boa energia pra pessoa, independente se ela é famosa, do que ela é, todo mundo quer uma boa energia. O cara tá na finalização, comendo pouco, fazendo um monte de cardio, e aí tem essa pressão toda, e aí você, bombardeia o cara de energia boa, velho. Ele vai fazer o quê? Te bombardear de energia boa. E o bagulho fica lá em cima, tá ligado? E quando você vê isso, você sente no vídeo. Essa que é a parada, entendeu? E aí, mano, a gente trocou ideia sobre várias coisas. E aí eu tinha que fazer um corte, que no meu último corte, nos vídeos lá, eu entrego um presente. Eu falo, I have a gift for you, for Ironberg CTA. Eu faço um corte da Ironberg. E eu não tinha feito. Falei, mano, vamos fazer mais uma parada que eu tenho que fazer um corte. Ele falou, não, demorou. Aí fiz o corte, eu ia terminar, ele continuou, velho. Você entendeu? Ele tava gostando muito do negócio. E aí ele me fez coraçãozinho pro Brasil, jurou de dedinho que vai treinar comigo. Eu fiquei pensando, mano, isso tá acontecendo mesmo? Tá ligado? Eu cheguei na minha casa depois disso, fiquei olhando o vídeo várias vezes. Falei, mano, é sério que isso aconteceu, velho? Então, a energia, mano, não tem país, sabe? Não tem língua. Eu entrevistei um cara que ele era sul-coreano. E aí ele falou, mano, eu não falo muito bem inglês, mas eu queria trocar ideia com você. Eu falei, mano, eu também não falo muito bem inglês, vamos lá. E aí a gente fez a parada, chegou uma hora, ele falou, mano, posso falar na minha língua? Eu falei, marcha. E aí ele falou, falou, mano, era o que ele precisava, ele falou. E aí quando você vai fazer a edição, o aplicativo e o editor que vão ter que desenrolar. Eu tava ali só recebendo essa energia, entendeu? Porque o que você vai falar mesmo, as palavras, como eu te falei, não quer dizer muita coisa. Mas a energia, mano, a energia fala demais, velho. Então se você gosta da parada, você não precisa nem eventualmente entender, mano, do que o cara tá falando. Só que você sabe que ele tá falando coisa boa pra você. E vice-versa, entendeu? E a ideia é escutar ele, né? Mano. E aí, depois, o que ele vai falar, você vai descobrir. Porque vai ter um aplicativo lá, o negócio vai te falar o que ele tá falando em coreano. Pô, um dia eu quero ver se eu consigo falar coreano. Um dia, mas e agora? Agora tá feito. Caramba, arrisca mesmo, né, cara? Tem que se jogar, mano. Tem que se jogar. E tem muita história muito louca. E é sempre nesse sentido, mano, de oportunidade e ação. Por exemplo, teve o dia que eu entrevistei o Ronnie Coleman. Isso foi no Arnold.
eu ia fazer entrevista pra Protan. Protan, não sei se você sabe, é a marca de tinta. Não sabia não. Então, todo atleta quando sobe no palco, ele tá pintado, certo? Certo. Aquilo é Protan. Então, por isso que a Protan é o cheiro do esporte. Porque o cara tem que pintar pra subir no palco, entendeu? E aí, os caras da Protan me falaram, ó, eu gostaria que você entrevistasse pra gente aqui no nosso stand e tal. Eu falei, mano, lógico, vamos. E aí, o dono da Protan aqui do Brasil, o Marcos, me avisou que o Ronnie Coleman ia vir pro Brasil. Eu falei, mano, não é possível. E aí eu comecei a fazer inglês todo dia, velho. Entendeu? E aí, quando ele chegou, eu tinha um roteiro e sabia minimamente o que eu ia perguntar. E aí, bichão, quando você vê o rei da parada ao vivo, é uma parada sinistra. E imagina que não é na hora que você quer, entendeu? Pô, e esse cara É na hora o cara, que né? dá, mano. É na hora que dá. Então, tinha um brother meu, que é o Juninho, que ele trabalha no Arnold, trabalha no Mr. Olímpia. Ele falou, Vitão, eu vou te avisar a hora de você vir pra cá. E eu tava lá na Protan e era tipo, daqui até aqui. Só que tinha um cara na porta e não deixou eu passar. Então eu corri, mano, esse espaço todo pra entrevistar ele. E aí eu ainda peguei os halteres, que eu entreguei os halteres da Tech Force pra ele, e eu fiz uma camiseta pra ele. E aí, mano, quando eu cheguei lá, além de estar nervoso pra porra, eu tinha corrido pra caramba. E eu peso 125 quilos, não fui feito pra correr, você entendeu? Entendi. Tava cansadão. E aí, mano, foi muito incrível, porque quando, como eu te falei, eu me preparei pra isso. Então, quando a gente foi trocando ideia, foi abaixando a adrenalina, eu pensei, mano, a coisa tá saindo como eu planejei. Olha que da hora. E aí, tipo assim, já era, mano, só aproveita, entendeu? Tipo assim, o difícil mesmo é igual ir pra academia, o difícil é chegar lá. Depois que você chega é mó da hora, entendeu? E ele é bacana, não é? Cara, Eu sempre gostei de eu ver tive vídeos a dele e impressão do seguinte: imagina que você fica atendendo gente 2 dias o tempo inteiro. Uhum. Você tá cansado, entendeu? Sim. A impressão que eu tive é que ele foi muito receptivo, a gente trocou uma ideia, falamos, mano, uns 4 minutos. E como ele já é um senhor e ele atendeu muita gente, ele parecia estar um pouco cansado. Eu tive essa impressão, mas eu achei ele muito receptivo, foi muito da hora, autografou a minha camiseta. Eu vou botar num quadro essa camiseta que eu, tá ligado? Mano, foi muito louco, velho. E ele já tinha essas limitações dele nesse momento que você entrevistou? Já, eu entrevistei ele nesse ano. Foi esse ano? Foi Quer dizer, em pra ele abril. já é super cansativo, né, cara? É, Tem mano. muitas limitações que... E imagina o Veio que eu tô te tempo. falando, os caras vendendo os autógrafos dele. Mano, ficou o dia inteiro autografando coisa, o dia inteiro. Aí chega um cara e quer ficar conversando um animadão, você entendeu? Fala, mano, calma aí, mano. Abaixa um pouquinho aí. tá Dá uma bom, né? respirada. Mas, É. tipo, Mas nessas histórias todas, alguma entrevista que te marcou, não só pela pessoa, mas sim a questão de humildade, de te agradar também a entrevista. Pô, essa fluiu 100%, o cara me deu maior importância para sua pessoa no caso. Tem alguma que te chama a atenção que você lembra, assim? mano, tem muitas muito incríveis, mas são vários acasos, né? Eu acho que uma das mais da hora foi com o Siban, né, mano? Que o Siban é embaçado, né? Ele tem uma... É o que eu tô te Ele tem um falando. jeitão de bravo danado? É nada, gente boa, gente boa. E eu já tinha tentado falar com ele num dia, né? E aí tava mó fila, né? E aí, o que eu botei na minha cabeça, ó, depois que eu cheguei a um determinado patamar? Que eu não pego mais fila. Não importa quem é, não vou pegar fila. Porque se você pega a fila, você vai demorar muito tempo. E aí, pô, tanta coisa acontecendo, sabe? Você tem que ir direto no cara que fala com ele e tal. Só que é o Siban, né? Pô, cara, Esse é o negócio. Só que por mais algum acaso, eu encontrei ele bem quando tinha acabado. Os caras falaram, não vai ninguém mais subir. Aí eu falei com o produtor dele, falei, mano, eu faço isso, isso, isso. E a galera lá em Vegas tava vendo o meu conteúdo, entende? Isso foi muito bizarro, porque a gente bateu 6 milhões e 500 mil pessoas naquele período de tempo. Então, mano, a galera tava vendo. seu conteúdo virou uma referência ali. Então, eu não sei se virou a referência, mas o que eu tenho certeza é, a gente fez um barulho, fizemos um barulho lá. E quando eu cheguei pra falar com ele, ele falou, "Ô, deixa eu ver, eu falei, faço isso, taranana." Aí ele pegou meu telefone, e eu mostrei meu perfil, ele pegou meu telefone e puxou pra baixo, pra ver as visualizações, né? E quando ele viu, ele falou, não, beleza, vai lá. Pensei, que da hora, mano. Cara. E aí eu não peguei fila, entendeu? Eu tinha botado na minha cabeça que eu não ia pegar fila pra ninguém. Entende? Porque eu acredito que é tudo
como se fosse beisebol. Não que eu saiba jogar beisebol, mas tem as bases. Depois que você passa de determinada base, você não pode voltar. Você entendeu? Uhum. Se você entrou num lugar porque você fez um trampo bom e tal, no próximo, você não pode pagar pra entrar naquela parada. O próximo, os caras têm que te convidar. Na próxima vez, o cara tem que pagar pra você ir, você entendeu? É uma escala, a parada vai evoluindo. E, mano, o Seba foi muito da hora. Eu perguntei pra ele como você se sente nessa semana do Mr. Olímpia e qual é o atleta que você acha que vai ser o seu sucessor. Ele falou, cara, eu me sinto feliz e triste. Porque feliz por essa semana tão incrível e triste por não estar competindo, tá ligado? Então, pô, o cara, ele é meio que o Arnold da nossa geração, entende? Uhum. Se você for parar pra pensar em referência de atleta, ele é o mais famoso da nossa geração. E o cara, mano, tratou como eu te falei, como se a gente fosse qualquer um. E isso que é muito louco. Porque os atletas mais incríveis que eu já conheci me trataram desse jeito, entende? Não tinha um ar de superioridade, tipo assim, não, tal. Não, da hora, você tá conversando igual a gente tá conversando aqui, mano. Normal. Que bacana, cara. Isso é muito louco, mano. E o seu dia a dia? Vamos lá. Você, é gravação, é viagens. Aí você tem que ter a sua rotina de treino, que você ainda treina também, Sim, né? claro. Como é que faz aí pra conciliar isso tudo? Cara, eu sou muito doido, sou muito metódico, entende? Então todo dia eu como a mesma coisa de manhã. Antes, eu tava treinando antes às 11. Aí agora que a gente voltou de Vegas, eu tô treinando às 3. Então, acordo, tomo meu café, ajeito as minhas marmitas, vou e treino. Aí se for dia de gravação, vejo quem é o convidado do dia, a gente dá uma estudada sobre a história do cara pra saber, né, como é que a gente vai desenvolver. E é resumidamente isso. A gente se prepara, oportunidade e ação. E aí eu tô tentando devagarinho também ir para outros nichos. Então, como eu te falei, as coisas, o acaso, ele sempre te leva a algum lugar. Então, um dos primeiros caras que me seguiu famoso foi o Pobre Louco. Esses dias eu encontrei ele lá na Ironberg. Aí ele falou pra mim, você vai fazer o que amanhã? Eu falei, não sei. Ele falou, mano, vamos lá no Fight Music Show? Eu falei, vamos. Entendeu? E aí é isso. É isso que eu tô te falando. As coisas acontecem do nada. E aí eu liguei pro Negrão e falei, e aí, Negrão? Amanhã, bora Fight Music Show? Ele falou, bora! Então tamo lá. Você entendeu? E é isso, mano. Tipo assim, a impressão que eu tenho é que Deus vai sempre te dar uma oportunidade. Eu não sei se todo mundo tem as mesmas oportunidades. Isso eu realmente não posso afirmar, mas se você estiver vibrando nessa direção, nessa energia, Deus vai falar com você, faça tal coisa. E aí vai de você, escutar ou não. E sempre que eu escuto, alguma coisa acontece. E sempre antes de acontecer uma parada muito boa, muito da hora, às vezes vem um momento de dificuldade muito grande. Que aí você deita e pensa, mano, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que, sabe? Só que aí é que tá. Todo mundo tem esses momentos, mas tem que ser pouco. Sabe? Tipo assim, você fica um dia mal. Fica um dia mal e deixa, sei lá, a tristeza te pegar. Beleza. Fica lá deitado mal, não faz nada. No outro dia tem que se mexer, mano. Tá ligado? Sem fazer nada não vai acontecer nada. Você não pode ficar dias naquele processo, né? A vida é muito rápida, mano. A vida acontece muita coisa. E se você ficar na sua casa, mano, não vai acontecer nada. Ninguém vai bater lá e falar, e aí? Ô, Yuri, mano, Pelo tem um bagulho pra contrário, você vai ser aqui, ó. esquecido, né? Pois é, e o Mano Brown desde 1997 já disse que quem não é visto não é lembrado, mano. Você acha que nós agora, 30 anos depois, vamos fazer o quê? Verdade. Eu já vi que você menciona muito o treinador Lacerda. Ele é o meu coach. Ele é seu coach? Uhum. Qual foi o que ele te ajudou na sua evolução toda aí? Cara, ele acreditou na minha parada lá no começo. Ele fala pra mim que quando a gente começou, ainda éramos 4, né? Porque eu te falei que no começo eram 3, certo? Na The Strong. Aí um saiu e tal, a gente foi testando até que chegamos no modelo de 4 pessoas. Só que aí tinha eu e o Rodrigo, que era meu sócio, e a gente tinha colocado mais 2 caras. E aí o Lacerda ficou cuidando do meu shape e do Rô. E aí o sócio dele, que é o Wagner, o Diabolo, ele ficou cuidando do Gui e do Renan. Então ele falou pra mim, mano, você tem um potencial pra ter um shape da hora, tal, fazer um trampo, vamos meter marcha. E aí essas coisas foram se conectando. É o que eu te falei. Cara, são muitos acasos. A primeira vez que eu fui na Ironberg foi com o Lacerda, na Ironberg de São Caetano. Ainda nem tinha Ironberg de São Paulo. Então ele me mostrou um outro mundo. Porque eu não sei se você já foi à Ironberg, mas, cara,
é uma outra realidade. Você entra na parada, tem uma energia diferente ali dentro. Então eu cheguei ali e pensei, mano, caraca, que coisa incrível. E quando você expande a sua consciência, conhece uma coisa nova, difícil você voltar para a antiga, entende? E aí, a partir daí, as coisas foram fluindo. Então, o Lacerda me introduziu nos campeonatos, porque ele é atleta e treinador. Então, ele me mostrou como era, me mostrou onde é, me mostrou várias coisas. E aí, você vai vendo que tem espaços a serem preenchidos. E eu sempre penso, o poder não deixa vácuo. Então, se alguém vai ocupar o poder, se alguém vai ocupar o espaço, que seja eu. Entende? Eu entendo. Quais são os bastidores do conteúdo de vocês aí? Muito divertido. É. Deixa eu pensar. Vou falar, mano, Hoje a equipe são de quantos? hoje nós estamos em 5. Nós estamos em 5, porque sou eu que é o rosto bonito na frente da câmera. Isso aí. Aí tem o meu produtor, que é o Lucian, que por acaso é o cara que me colocou no primeiro campeonato que eu entrei, ele me colocou por acaso. E hoje ele é meu produtor, pra você ver como a parada roda. E aí nós temos 3 caras que fazem as gravações e o Negrão edita e grava. Que ele é o bichão mesmo, né? Que ele grava e também faz algumas edições. Então, cara, é muito louco. Imagina que quando eu comecei, se tivesse nós 3 aqui, eu, você e o Negrão, o seu rapaz que tá fazendo ali o PC, irmão, chegava aqui e falava pra ele, ó, segura o meu telefone aí e aperta o vermelho e conta até 3. Aí ele falava, 1, 2, 3. Aí o rapaziadinha, adestrando em todos os cantos, né? E aí depois disso, eu ia lá na minha casa e editava, entendeu? Eu sentava ali no banco, então, tipo, demorou pra caramba pra isso acontecer, entende? E, mano, tem uma história muito louca sobre isso, de como que eu virei credenciado da Muscle Contest. Isso é uma história interessante, porque a Moscow Contest é a maior promotora de eventos que tem no mundo, certo? E no Brasil, aqui a gente tem a Moscow Contest Internacional, que o seu CEO é o Tamer, que inclusive vai estar arbitrando aqui o evento do Luciano Cruz. E aí, meu amigo, eu recebi, depois que eu fiz a parada que eu te falei na Next, no Rio e tal, os caras não me davam dinheiro. Nesse dia eles pagaram a minha parada toda, o meu traslado, certo? Mas depois de um certo tempo, o meu dinheiro da minha rescisão tava acabando. Eu comecei a ficar preocupado. Falei, mano, e agora? O que eu vou fazer? Mano, será que eu vou ter que voltar? Porque eu já te falei, detesto essa ideia de voltar atrás no que eu já falei que ia fazer. E, pô, tem que dar certo, mano. Eu me dedico com tudo. E aí eu tive uma oportunidade de ir pra Balneário. Teve uma empresa que me patrocinou e os caras me deram 4 mil reais. Aí eu contratei um câmera, aluguei uma casa e fui pra Balneário de carro. E aí lá em Balneário tava rolando o quê? Correia Classic, que é o campeonato de um dos maiores nomes do fisiculturismo, que é o Eduardo Correia. E aí eu cheguei lá, não sei se foi quinta ou sexta, e aí... Isso é muita doideira, porque eu tava com um cara que tava gravando pro Correia, que é o... Putz, esqueci o nome dele, velho. Tá na minha cabeça aqui o rosto dele, mas não tô lembrando o nome. Depois eu falo sobre isso. Enfim, tava com o pessoal que tava produzindo pro Correia e eu sentei na mesa do Correia na sexta-feira. Ficamos na maior resenha. E eu já tinha gravado alguns vídeos de humor com o Dilson, que ele inclusive vai competir amanhã, que ele é um baita humorista, e também já tinha gravado alguns vídeos com o do Tomahawk, que é também baita humorista do fitness, ambos do fitness. E o Eduardo já tinha visto. Então, pô, já me conhecia. E pra todo mundo que tava lá, achou que a gente era muito brother. Porque eu fiquei na mesa do cara a sexta-feira inteira, entendeu? E aí eu cheguei... Você conheceu ele naquele momento. Exatamente. Exatamente. Todo mundo conhece o Eduardo Correia, mas eu nunca tinha visto ele tete a tete, você entendeu? Né? E aí, mano, eu te expliquei, tava com câmera lá e tal. Aí eu falei pro Emerson, que é o promotor da Muscle Contest lá do Sul. Tô querendo gravar uma parada aí, não sei o que, como é que funciona? Aí ele falou, não, tem que ver. E eu achando que eu tinha bala na época pra poder... Eu falei, não, se pensar, eu pago. Pensando hoje em dia, né? Eu falei, mano, não tinha nem... Tinha nada. Entendeu? Não tinha nem jeito. E aí, conversa vai. Ele falou, não, vamos ver. Aí eu cheguei no outro dia, eu tava com o meu microfonezinho aqui, pá. Né? Ainda não era esse. Era um de lapela. Aí eu cheguei pro pessoal, falei, e aí, eu vim produzir uma parada, meu câmera já tá aí. Aí, pum, me deram a pulseirinha de Steph. Aí já era, mano. Me deram a pulseira de Steph, você entra em todos os lugares. E aí, nesse dia eu entrevistei o Gabá,
o Cariani, o Júlio Belastino, entrevistando, mano, todo mundo. E fiz a minha primeira collab com a Horsepower, que é uma das maiores páginas que tem nesse nicho. E aí eu pensei, pô, entrevistei o Correia na sala VIP, entrevistei o Gnomo. Falei, mano, tô famoso, pô, na minha cabeça, né? E na época eu tinha o quê? 2.000 seguidores, entende? Isso é bom que te passa, você mesmo te passando a confiança, né? É, você tem que acreditar, pô. Eu já falei pra você tem que acreditar. Legal. E aí, na semana seguinte, teve o Muscle Contest São Paulo, que é um dos maiores eventos que tem lá em São Paulo, que tinha show profissional da Classic Physique. Foi quando o... Caraca, eu tô ruim de memória. Foi quando... Não presta meu telefone aí pra eu pegar o nome, não posso errar. Esse não pode errar. Rapidão. Fica à vontade. Ah, lembrei. Foi o dia que o Livinho ganhou a vaga dele. O Livinho é um dos melhores atletas que a gente tem na Classic Physique. E aí, eu cheguei lá no Muscle Contest e, pô, na minha cabeça eu era famoso. Aí eu falei pro cara, ó, gravei aqui com o Eduardo Correia, tal, com o Gnomo, não sei o quê. Ele falou, mano, beleza, e aí? Tanto pra entrar. Aí eu pensei, não, como assim? Eu entendi Steph da outra vez, agora eu vou pagar pra entrar? Ferrou. Não vou, não. Aí eu fiquei esperando e pensando, o que que eu vou fazer, né, mano? E aí eu vi o Emerson lá no fundo, que é o cara que eu conversei antes. Aí eu falei, ô, lembra de mim? Ele falou, lembro. Eu falei, então, quero fazer aqui também. Ele falou, peraí, vou chamar o Diego. Aí ele chamou o Diego. O Diego chegou pra mim e falou assim, foi você que me chamou no WhatsApp? Eu falei, lógico. Sem pensar duas vezes, eu nunca tinha visto o Diego, não fazia ideia de quem era o Diego e tampouco qual era o número dele. Só que ele me fez a pergunta de R$ 1 milhão. Não, Pô, mas você era tem que eu? pensar rápido. Claro que era eu, entendeu? E aí ele me deu 2 pulseirinhas pra entrar e eu entrei, aí eu vi o Tamer, que como eu te falei, é o CEO da Muscle Caraca, Contest. cara, bacana. Aí eu vi o Tamer e falou, ô, podemos fazer uma entrevista? E aí peguei, tinha um cara passando, falei, ô, aperta aí, conta até 3. Pá, fizemos um negócio com o Tamer, aí quando acabou, o Diego me falou, ô, qual que é o seu número? Aí eu passei o meu número pra ele, falou, vou te botar num grupo. Bum! Credenciado da Muscle Contest. Eu já pensei, caramba, que da hora, nunca mais vou pagar pra entrar. Então, mas isso foi a primeira vez. Legal, legal. Imagina, cara, isso rolou em Vegas também, entendeu? E em Vegas foi nível impostor mesmo. Foi uma Caraca. parada sinistra. Muito bacana. Nós vamos fazer umas perguntas ping-pong, que nós estamos Claro. chegando ao fim aqui. E umas perguntas com Fica à respostas vontade. mais objetivas, mas você pode ficar à vontade também, que às vezes você quer dar uma explicaçãozinha tranquilo, né? Vamos lá então, Vitor. Um atleta que te inspira. Acho que o Ramon. O Ramon é a referência maior do nosso esporte, né? Sim, sim. Tem como. Um evento inesquecível. Mr. Olímpia. Um perrengue de viagem que virou história. Então, esse tem uma história interessantíssima. Pode ir. Quando a gente foi ao Mr. Olímpia, a gente não tinha credencial, certo? Então eu cheguei para o meeting, que é aquela parada de entrevistar com a galera, e aí o dono da produtora falou, ó, chega aqui 7 horas que eu vou te botar pra dentro. Eu falei, pô, estourei. Cheguei com a minha equipe lá, mandei mensagem, a mensagem não chegou, né? E eu converso com ele direto. Aí liguei e não deu nada. Eu falei, vixe, bichão, e agora? E agora? Tem que se virar, mano. Então eu encontrei lá o Tenente Eusébio, trocamos uma ideia, apareceu o Toguro. Aí conversa vai, conversa vem, vamos gravar um bagulho. Bum! Aí a gente levamos a câmera, levamos a luz, levamos tudo. Então imagina, tá na fila ali pro bagulho e tá gravando uma parada. Aí olhamos pro lado, tava o Paul Gillett, que é um cara mega monstro. E o pessoal falava que eu pareço ele. Então eu levei uma camiseta escrita, eu não sou o Paul Gillett. Então eu fiz com ele, ele achou muito louco. E aí fizemos mais uma parada. E depois apareceu o Flex Lewis, que é o dono da Dragon's Lair lá. E eles montam uma Dragon's Lair do lado de fora do hotel. Aí eu falei, vamos fazer uma resenha. E eu já tinha encontrado ele algumas vezes. E a gente se desencontrou, mas ele já sabia ali quem eu era. Ele falou, mano, com certeza. Aí ele foi, abriu a grade, chamou a gente pra entrar ali e a gente fez a entrevista lá dentro. Aí ele me deu o autógrafo, acabou, eu simplesmente já tava dentro. Vamos embora. Foi assim que eu entrei no meeting, tá ligado? Caraca, mó maneiro, doideira, mano. doideira mesmo. Uma refeição livre perfeita pra você. Comida japonesa. Isso é bom mesmo. Pegar um né? rodilzão e dar Eu também prejuízo. gosto, cara. Um erro que te ensinou algo importante. Eu acho que um erro é às vezes falar demais. A gente precisa ter um pouco mais de filtro, tomar cuidado Sim. para não
não fala mais. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, como dizia a minha avó. Mas isso é verdade, verdade. Uma meta que você ainda quer conquistar? A minha meta é no próximo ano estar em Ohio. Agora eu quero fazer o Arnold Ohio. Caramba. Um nome que você sonha entrevistar ainda? O Arnold. Um momento que te emocionou na carreira? Cara, quando. Tem vários. Mas eu vou dar dois aqui. Um foi quando eu entrei dentro do teatro do show do Mr. Olímpia das finais. E quando eu fiz uma chamada com a minha mãe, ela falou: pô, tô orgulhosa pra caramba do que você tá fazendo, muito foda. Eu acho que são coisas diferentes, mas. Compensou todo o esforço, né, esses cara? foram muito emocionantes. Falei: caraca, mano, que da hora, velho. Porque você abrir mão do direito de ser advogado, você abre mão de uma segurança, de um sonho que todo mundo sonhou contigo, que é a minha mãe, entende? E aí você fala, não, agora eu vou mexer com a internet, entendeu? E para as pessoas mais velhas um pouco, meio que Mano, elas ainda não entendem esse processo, como é que exato. funciona, né? E a minha mãe sempre me apoiou e, pô, quando ela me falou isso, você é louco, mano. Foi embaçado. Foi muito gostoso e emocionante de ver, pô, a minha mãe tá feliz, tá orgulhosa. Eu sinto que meu pai também sente orgulho. Então acho que isso é o mais importante. O resto é besteira. Tá certo. Um conselho que você sempre leva com você? Cara, eu acredito que se eu pudesse te dar dois conselhos o primeiro é que se você não falar nada, sempre é não. Então, tem que meter as caras. E o segundo, que você tem que ser humilde. Se não é porque você foi pra algum lugar ou fez alguma coisa de diferente que você é melhor que o outro. Então, botar o pezinho no chão. O que o esporte ensinou sobre a vida? Ah, o esporte me ensinou que a vida é o momento. Você precisa estar preparado, viver o momento e aproveitar a vida agora. Depois você vê o que acontece. Ô Vitor, se você quiser deixar uma mensagem aí para uma pessoa, né, um jovem que está querendo seguir nessa profissão, nesse esporte, né? Quiser deixar uma mensagem e também deixar suas redes sociais, você pode ficar à vontade. Bom, eu acredito no seguinte: você precisa acreditar nos seus sonhos e meter as caras. Se você acredita que o seu caminho seja X, Y, Z, você tem que fazer. Porque quem faz mais do que você vai te apoiar e quem não faz, não importa o que eles pensam, entende? E aí, naturalmente, a coisa acontece. E eu sou o Devitão, então nos sigam em todas as redes sociais. É tipo o The Rock, sabe? Só que Vitão. Entendi. Beleza, Vitor? Obrigado, Yuri. Muito obrigado Prazer. pela sua presença Deus aqui. abençoe. Prazer mesmo Foi ter da hora. você aqui com a gente, tá? Pessoal, não deixa de assistir essa entrevista do Free Podcast, foi muito bacana. Deixar o seu like, tá? Ativar o sininho, comentar. Se inscrever no canal. Inscrever no canal também, exatamente. E um grande abraço. Valeu!